Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de abril. Bom, mês de abril eu não li tanto, mas eu gostei bastante das leituras que eu fiz, então vou mostrar pra vocês quais que foram. Eu iniciei o mês, então, lendo Simplesmente Paraíso, que é esse lançamento da Julia Quinn, e eu me surpreendi bastante o quanto eu gostei dessa história, o quanto eu gostei e me envolvi mais com os personagens, muito mais como que eu me envolvia com os personagens da série Os Bridgertons. Eu não sei se talvez porque eu esteja um pouco cansada daqueles personagens, adoro todos, tá? Mas é só um modo de me expressar mesmo. Mas aqui, como acho que é novidade, eu acabei gostando mais. Achei esses personagens sensacionais, gostei bastante do enredo. E aqui a gente tem uma coisinha meio que diferente, porque normalmente nas outras histórias que eu li, o mocinho e a mocinha acabam se conhecendo por uma eventualidade qualquer do destino. Mas aqui os dois personagens eles já se conhecem desde a infância, então eu gostei muito mais disso, de saber como uma amizade acabou se transformando num amor. Então eu comecei o mês lendo essa história, que é a história da Honória e do Marcos, e eu gostei bastante. Acho que eu dei nota 5. E já tem resenha lá no Estante Diagonal também. Depois eu li A Chama Dentro de Nós, que é esse segundo volume da série Elementos da Brittany C. Sherry. Gostei bastante, achei a história um pouco corrida, mas aqui a gente vai conhecer então a história do Logan e da Alyssa. Eles se conheceram na adolescência, então eles tiveram envolvimento na adolescência, até que vai acontecer alguma coisa bastante grave, assim, vamos dizer assim, e eles vão acabar se separando e depois de anos eles vão se reencontrar na mesma cidade, porque o Logan vai ser obrigado a voltar para essa cidade por um determinado motivo. Umas coisas que eu gosto bastante é quando o personagem principal é extremamente, daquela palavra mesmo, psicologicamente, é uma pessoa, sabe, cheia de problema. Eu gosto disso. E o Logan é uma pessoa assim, mas nessa história a autora vai abordar drogas, relacionamento abusivo, problemas familiares. Nossa, ela trabalha tanta coisa. Trabalha mais outras coisas, mas eu não vou falar pra evitar spoiler também. Mas principalmente aqui ela vai falar sobre o amor fraternal, sabe? Porque tanto o Logan quanto a Alyssa, eles têm irmãos e eles se relacionam de uma forma muito bonita, que é uma forma que eu me identifico também, que é o tipo de relação que eu tenho com os meus irmãos. Então gostei bastante, não cheguei a favoritar, mas acho que eu dei 4 estrelas, eu não me recordo muito bem. E com certeza essa autora, a Brittany C. Sherry, é uma autora que eu vou continuar acompanhando, porque eu gostei muito da narrativa, gostei muito do jeito que ela casa as palavras. É aquele tipo de autora que ela termina um capítulo, aquele tapa na cara, sabe? Enfim, ela é exatamente assim. Então eu gosto bastante disso e com certeza vou continuar acompanhando tudo que ela escrever por aí. Depois então eu peguei o terceiro volume da Rainha Vermelha, que é A Prisão do Rei. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. A Espada de Vidro foi um livro que me deixou louca, assim, com o final. Então essa história ela vai continuar exatamente de onde o segundo terminou. Só que aqui a gente vai ganhar mais 2 narradores, que são narradores bem, como eu posso dizer, inesperados, assim, a gente não imagina que eles fossem continuar narrando essa história. O mais incrível dessa história é o quanto eu odeio a protagonista. Sério, eu não consigo com a Mari, eu acho que ela tem algumas atitudes muito egoístas, sabe? Ela não usa lógica, ao mesmo tempo que ela é uma personagem tão importante na Revolução, na Guarda Escarlate, enfim, mas eu não acho que ela seja uma personagem muito inteligente, sabe? E eu gostei bastante, então, que a autora não recorreu à narrativa masculina, que seria a narrativa do Cole, então. O Cole continua seguindo o papel dele. Ele é um personagem que eu tenho muito carinho e eu gosto muito dele, mesmo ele sendo um personagem extremamente em cima do muro. Aqui ele vai tomar um pouco mais de postura. Enfim, ele vai virar um combatente então da Guarda Escarlate. Mas por enquanto, o meu melhor personagem dessa história é o Maeve, então ele é bem surtado, bem loucão, a gente consegue criar até uma empatia por ele, sabe? Porque a gente vai entender um pouco mais o que tá por trás das atitudes dele, o que ele se transformou, o que ele se transformou, mas ao mesmo tempo a gente fica com o pé atrás, sabe? A gente quer gostar dele, mas a gente sabe que ele é um excelentíssimo filho da puta, mas enfim, gente, eu gosto muito dessa história, eu poderia ficar falando dele horas e horas e horas. E eu tenho muita vontade de fazer um vídeo falando sobre toda a série em si, lançada até agora.
mas vai dar um vídeo grande, viu? Porque eu vou falar bastante. Depois, pro Vórtice Fantástico de Porto Alegre, eu peguei Coração de Aço, que é mais um livro, então, do Brandon Sanderson. Se vocês me acompanham, sabem que no mês passado nós lemos Elantris, que é outro livro, mas de fantasia, lançado por ele. E esse aqui vai ser uma distopia, então, mais focada para os jovens. Eu friso isso bastante porque, apesar de eu estar completamente apaixonada por esse autor, ele mudou completamente a narrativa. Isso é muito bom da parte dele, né? Ele consegue mutar bastante, assim, entre um livro e o outro. É irreconhecível, assim, as narrativas, tá? E esse livro, ele não é... Ele é bom, ele é muito bom, mas eu tive um problema com ele e por esse motivo que eu acabei dando uma nota razoavelmente baixa lá entre todos que estavam no Vórtice. Eu dei nota 3, porque eu tive muito problema com o personagem principal, que é o David, e por conta disso eu acabei tendo problemas também com a narrativa, já que o livro é narrado pela perspectiva dele. Ele me irritou bastante, eu achei ele um personagem bem imaturo, assim, e eu entendo que ele é um personagem que só tem 18 anos e que os hormônios estão à flor da pele, mas eu não consegui engolir que no meio de uma guerra, no meio do tiroteio, ele pare os pensamentos dele e comece a pensar sobre como a mocinha do livro está olhando pra ele, se ela gosta dele, o que ela acha dele, sabe, gente? Isso me incomoda demais, sabe? Eu não tenho problemas com romances, eu amo romance. Só que eu percebi que isso não estava acrescentando absolutamente nada na história. Absolutamente nada. O autor até poderia manter esse interesse amoroso. Eu entendo que daqui pra frente vai acontecer alguma coisa que vai acabar influenciando nas decisões dos personagens. Mas ele podia fazer a mesma coisa sem deixar as coisas assim tão óbvias, sabe? Sei lá, eu achei que o autor ele meio que subestima o leitor, achando que ele não vai entender que eles são um par romântico, sabe? Enfim, gente, mas eu gostei bastante do livro. Eu já tive um exemplo maravilhoso de Elantris, que esse autor sabe criar personagens, sabe criar cenários, sabe criar mundos. E aqui não é diferente, ele faz isso muito bem. Mas enfim, tive meus probleminhas, acabei falando demais aqui, mas é isso, basicamente. E ele também, se não saiu a resenha ainda, vai sair porque eu já escrevi ela. Mas assim, leiam o livro, obviamente, né? Não vou deixar de ler porque eu falei, porque eu sou uma pessoa até que eu vou continuar com essa série, que é uma série que se chama Os Executores. E o próximo volume deve sair no próximo semestre. A Aleph até já mostrou uma arte aí do segundo livro. Como eu tava nessa vibe, então, de super-herói, por causa de Coração de Aço, eu peguei pra ler, então, que era o último volume que eu tinha aqui em casa, essa história do Superman, que é o último filho, que saiu nessa edição Eagle Moss Collection. Deve ser isso. Enfim, eu comprei os 3 primeiros volumes, o primeiro e o segundo vai contar a história do Batman. Eles selecionaram uma história do Batman, e esse aqui também, eles selecionaram o último filho. Só que assim, eu não tenho mais o resto dessa coleção. Eu já tentei procurar, mas comprar da banca é impossível, porque é extremamente caro e não tem condição. Mas não sei, quem tiver pra trocar essas edições, que é aquela edição que vai fazendo um desenho aqui, esse primeiro é o Lanterna Verde. Quem quiser trocar ou me vender, me chama no inbox aqui, tem as minhas redes sociais aqui embaixo, que daí a gente pode negociar para eu conseguir dar continuidade para essas leituras aqui. Eu cometi um erro então, porque na verdade o primeiro livro que eu li nesse mês foi First Star a Six Nights, que é um livro que ainda não saiu aqui no Brasil, mas deve sair muito em breve. Eu ainda não tenho a capa nacional e nem o nome que vai ser traduzido aqui no Brasil, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês. E esse livro é da Susan Elizabeth Phillips, que é uma autora bastante conhecida lá fora. E a Gutenberg então me convidou para ler essa edição com antecedência e eu acabei aceitando. E dessa história a gente vai conhecer então a Piper e o Cooper. A Piper é uma detetive particular. Ela é contratada por uma pessoa então para investigar sobre a vida dele. E acaba que ela é descoberta por ele e no fim os dois acabam se envolvendo e ele acaba contratando ela pra ele. É uma confusão bem louca mesmo. Mas eu gostei bastante dessa história, eu achei super divertida, eu dei altas risadas com esse livro. Vai misturar humor, investigação, de repente a história que é uma comédia vai virar um policial, enfim, é bem louco, mas eu achei assim a história bem divertida.
ideal pra quem quer sair da bad, sabe, assim. Então eu recomendo bastante esse livro. Se eu já tiver detalhes sobre esse livro, eu vou deixar aqui pra vocês no box de descrição. E deve sair resenha no Estante Diagonal muito em breve. Eu só tô esperando a Gutenberg lançar a capa, então, pra poder fazer tudo bonitinho lá e não ter que alterar depois. Antes de finalizar essas leituras, eu preciso fazer duas menções honrosas, que não chegam a ser leituras, mas eu vou falar sobre elas aqui mesmo assim. Acabei lendo, então, este livro Te Ama, que é do PewDiePie. Se vocês não conhecem, ele é o maior youtuber do mundo. Esse livro é só com citações, assim, com frases motivacionais. Mas assim, são motivacionais nesse estilo aqui. Enfim, todo livro é assim, mas gostei muito. É a cara dele esse livro. E ele é todo assim, tá, gente? Não tem nenhuma leitura, nada extraordinário, é só isso mesmo, tá? E eu também um outro livro só de citações, que é Meu Reino por um Cavalo. Eu acho que é isso. São citações de grandes cabeças aí que realmente existiram, como, sei lá, Sócrates, Einstein, desse tipo. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem o que é. Então eu acabei lendo esses livros. Na verdade, nem sei se dá pra considerar que é ler, mas eu, enfim, folhei, li, marquei como lido no Scooby sim. O último livro que eu acabei lendo é uma graphic novel, então eu acabei lendo Maus. Eu não tenho mais edição física aqui. Eu acabei devolvendo pra Tami do Resenha dos Sonhos, que foi ela que me emprestou. Era um quadrinho que eu queria muito ler, porque eu ando lendo muitos quadrinhos ultimamente. Estou virando fangirl mesmo. Eu li Persepolis, eu li Repeteco, o que mais que eu tenho aqui? Li Dois Irmãos, enfim, tá aparecendo e eu tô lendo. E eu queria muito ler Maus, então, que vai ser uma história que vai envolver o Holocausto. É meio que a história do pai do autor. Então o autor, ele é um ilustrador, ele vai representar ele, a família dele e todos os personagens que vão aparecer nessa história com animais. Então, por exemplo, eles são judeus e são representados por ratos. Os alemães, obviamente, são representados por gatos. Os poloneses são porcos. E tem cachorros também, que agora eu não vou me lembrar qual é a nacionalidade deles, tá? Mas assim, eu gostei bastante, eu fiquei bastante tocada com a história do pai dele. Deu pra emocionar, sabe? E eu achei que eu não ia conseguir me emocionar. Enfim, eu li Persepolis e eu, apesar de ter me chocado bastante a história da Marjari, eu não me senti impactada. Mas esse eu fiquei... Sabe quando termina um livro, tu fica na bad, sabe? Pensando sobre o livro, sobre a história daquele personagem. E, então, esse é um daqueles quadrinhos que eu acho que vale muito, muito a pena vocês lerem. Histórias assim, de pessoas como o pai desse autor, tem que serem lidas, tem que serem lembradas para coisas desse tipo que aconteceu no Holocausto não aconteçam novamente. Então é isso, tirando os livros que eu não tenho aqui fisicamente, essas foram as minhas leituras, então, no mês de abril. Gostei bastante, acho que não foi tanto quanto eu gostaria de ter lido, mas gostei bastante das minhas leituras, consegui me divertir, outras nem tanto, mas mesmo assim foram bastante válidas. E eu volto então no mês que vem, não deixa de se inscrever no canal, dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação e até o próximo vídeo. Tchau!